Eu não me importo com os impostos, genuinamente, nem com o Também não. montante, nem com a percentagem. O que eu gostava é uma coisa que ninguém vai conseguir alterar, que é uma questão de mentalidade. Às vezes há fatores externos que nós não controlamos. Claro Só que há. nós tendemos a culpar-nos por fatores externos que não controlamos e desculpar-nos por fatores internos que nós controlamos. Certo. E é um contrassenso. Nós já não precisamos só de pessoas qualificadas para executar uma função. Nós precisamos de pessoas pensantes, precisamos de inovação, precisamos de trazer uma visão mais global. As empresas não são todas o demónio, os trabalhadores não são todos o demónio. Então comecei a ter aquela sensação de underdog de ai não consigo, então agora é que eu vou conseguir. Sabias que as corujas conseguem girar a cabeça até 270 graus? Não precisas de tanto, mas uma visão panorâmica vai ajudar-te a tomar melhores decisões e a mudar a forma como te relacionas. Eu sou a Regina Santana e tu estás no podcast O Olhar da Coruja, um podcast sobre liderança empresarial. Vou apresentar o meu convidado de hoje. Desculpa, não nos deviam ter juntado os dois, pá. Rafael Parreira, natural de Leiria. Certo. És de Leiria ou da Marinha Grande? Isto é uma questão... Eu nasci em Leiria, no Tu é natural Hospital de Leiria. Santo André, mas cresci na Marinha Grande até aos 6 anos. A minha família é toda da Marinha Grande. Natural de Leiria da Marinha Grande. Isso. Co-fundador da PIA Solicitadores, o Rafael e o seu sócio, o Cláudio Alfaiate, decidiram revolucionar a área da formação, ou a sua área de formação, porque foi as duas Isso. coisas ao mesmo tempo. Isso. Começaram a criar conteúdos que ajudam as pessoas a viajar pelos complexos caminhos legais, por Uau. este mundo difícil das leis, não é? Uau. Licenciado e mestre em solicitadoria, Rafael combinou o seu profundo conhecimento técnico com uma abordagem moderna e acessível. Boa. O que eu acho maravilhoso, porque ajuda-nos a entender coisas que, se nós lêssemos, não conseguíamos entender. Além do seu trabalho, destaca com constantes presenças na televisão, porque é muito bonito vê-lo também, sou ator na Obrigado. televisão. Ele ajuda, e na televisão eu acho que é mesmo o conseguir levar às pessoas que estão lá em casa, que nós sabemos que são pessoas um bocadinho diferentes daquelas que estão na internet à procura de informação. Certo. Eu acho bonito poder ajudar os portugueses a entender um bocadinho mais os seus direitos e os seus deveres, porque efetivamente há pessoas em casa que não têm acesso a essa informação, que não seriam capazes de interpretar uma lei se lhes dessem uma lei para é ler, verdade. e que, até porque as leis têm uma linguagem muito difícil para o comum dos mortais de interpretar. Até o acesso, às vezes até chegares à própria lei é difícil. É difícil, Está sim, muito conseguires disperso. encontrar Sim, é sim. difícil, depois aquela lei vem substituir outra que já, e só substituiu uma parte, a outra parte é da Isso. lei anterior, Mas é não foi muito republicado, não É sei o quê. muito difícil chegar lá, e eu acho que esta rúbrica de televisão, acho maravilhoso o vosso trabalho na internet, mas acho que esta parte da televisão é lindo, porque há pessoas em casa que efetivamente ficam surpreendidas quando tu esclareces coisas que para as pessoas mais informadas parecem assuntos banais, que era suposto ser de senso comum muitas vezes, não é? Fico feliz que digas isso, porque à partida foi a última vez que fui à televisão foi o mês passado, portanto, por opção própria. Porque eu estava na televisão não por ser solicitador na PIA, nem por fazer parte da equipa da PIA, eu estava por ser dirigente da Ordem dos Ordem. Solicitadores. E o meu mandato vai terminar agora em dezembro, e eu achei que por uma questão de ética não faria muito sentido eu continuar na televisão a título pessoal, porque vou deixar de ser dirigente, não me candidatei a nada, e continuar numa rubrica da RTP com tanta visibilidade, não sendo já dirigente, era aproveitar uma alavanca que me foi dada como dirigente, e eu achei que não era muito ético da minha parte, então por isso tomei a opção de não continuar e comuniquei à equipa que não vou continuar. À partida, eu nunca digo nunca, ou pelo menos tento não dizer nunca, e à partida já não volto. Pelo menos para aquele programa. Eu sinceramente acho que se as pessoas te quiserem ouvir, tu deves ceder e Vou e informar pensar as nisso. pessoas. Atenção que eu dei um feedback brutal e fiquei muito feliz com isso. Tenho Fiquei escrito muito feliz. aqui, para mim, o que tu e o Cláudio também fazem, porque na parte da internet ele também está sempre, aquilo que vocês decidiram fazer é o verdadeiro serviço público. Isto é serviço Obrigado. público. Aquilo que vocês fazem de criarem conteúdos em vídeo que falam sobre a lei, acabou de sair esta lei, é isto que é importante vocês reterem, é isto que esta lei vos quer dizer. A parte de tu ires à televisão, esclarecer as pessoas de coisas que parecem simples para algumas pessoas, mas são extremamente complexas para outras, e muitas vezes são um bloqueio. Eu não sei o que é que eu posso fazer, aconteceu-me isto, eu não sei que direitos e deveres é que eu tenho. Isto é que é serviço público. Porque a lei sair, ser publicada,
serve para nada. E depois tu vais, que é uma coisa que nós temos em Portugal muito gira, que é, tu tens o dever de saber a lei. Sim. Não é? Tu não podes nunca alegar eu não sabia. Está na lei que tu não podes alegar o desconhecimento da lei. Isto é genial, que é, a lei diz que tu és obrigado a saber a lei, mas a lei não te chega. Tu tens que ir procurá-la, não é? E tens que ir procurá-la às vezes em sítios como estávamos a falar, que é muito difícil descobrir onde é que está a lei. Eu trabalhei na área da arquitetura e havia leis depois para tudo e mais alguma coisa também. Então, É nessa extremamente área... complexo. E eu tinha que pesquisar muito. Isto ainda antes de haver internet, para ir à internet pesquisar. E eram muitas horas em biblioteca, em arquivos, à procura de leis para ir encontrar pormenores que depois tinha que encontrar a lei principal, porque aquilo era só um artigo que foi alterado da lei não sei das quantas. É extremamente complexo. O Código Civil é de 1966. Imagina a quantidade de alterações que já teve desde então. Só este ano já teve para aí umas 3 ou 4. É difícil saber a lei. Este ano, de E 2023 se a e lei diz que 2024. tu não podes alegar desconhecimento da lei, tem que haver uma forma de tu conseguir chegar à lei. Somos nós. Por isso é que é serviço público. Eu acho que é o vosso trabalho, e também sei que não tem sido um caminho assim tão simples, precisamente porque nem toda a gente vê as coisas da mesma forma que eu vejo. Até porque nem toda a gente ter o acesso à lei foi durante muito tempo também uma forma de algumas pessoas terem uma profissão, não sei se isto é assim, mas sim, da tua profissão ser remunerada, né, que eu preciso que me venham consultar, Certo, porque certo. as pessoas não sabem, vêm-me consultar e têm que me pagar, mas isto significa eu não ter acesso à lei. Certo. Se eu tenho que te pagar para saber qual é a lei do meu país, significa que eu não tenho acesso à lei. Então o país não me pode proibir de dizer que eu tenho desconhecimento de lei. Isso tem a ver com tecnologia. Isto é estranho. É tão simples quanto isso, né? De antes a autoridade era trabalhada com base no desconhecimento. Tu sabias tão pouco que alguém que soubesse Um bocadinho, um bocadinho mais do que tu era uma autoridade para ti. Certo. O senhor doutor, Sim. o advogado da família. Infelizmente não havia tanta ideia do solicitador da família, porque também é uma profissão... Mais recente. Sim, mas a ordem profissional já vai fazer 100 anos, portanto, é uma Parece profissão para aí com nada. 500 anos, só que com este nível de relacionamento empresarial e de comunidade é muito mais recente. Eu diria que os últimos 20 ou 30 anos é que começou a ter maior relevância. Mas lá está, essa ideia do o médico da família, o advogado da família, o doutor juiz, o senhor conservador, depois era... Repara, há 30 anos havia uma pessoa em cada cidade, não é? Certo, Não tinhas 30 certo. ou 40 por cada rua. Mas também não tinhas, nem todas as famílias conseguiam ter um advogado para consultar, facto, não conseguiam chegar ao advogado para pagar uma hora do advogado. Mas até essas, o advogado era soberano. Porque Certo, tu sabias tão completamente. pouco, ou tão pouco naquela área, atenção, Sim, as pessoas sim. não eram ignorantes, pelo contrário. Agora, enquanto tu passaste dessa altura em que a autoridade era trabalhada com base no desconhecimento, tu passaste para uma fase em que só trabalhas a autoridade com base na partilha de conhecimento. Ponto. Completamente. E porquê? Porque o conhecimento, bem ou mal, está de tal forma distribuído que a tua autoridade está em partilhares o conhecimento com toda a gente para que depois tu sejas a pessoa que junta as peças do puzzle. Sim. Primeiro, perguntas-me, há alguém que convosco consiga evitar recorrer aos vossos serviços com base no conhecimento que partilham? Eu admito que sim, se consumir 100% do conteúdo que nós partilhamos, o que é impossível. É porque é fracionado, Mas- é um bocadinho Exato. aqui, um bocadinho ali. Se tu tiveres todas as peças do puzzle, eu admito que tu consigas pegar nas peças do puzzle. Se fores entusiasta e autodidata, vais conseguir montar o puzzle. Mas, repara, eu estou a partir do pressuposto que nem toda a gente tem todas as peças do puzzle. Tem algumas, que foi apanhando da E nossa juntá-las entrega. todas não faz sentido, que eu já sei é que eu preciso de ti. Eu já Isso. sei que eu quero fazer algo em que o pouco que eu sei já me diz que eu vou precisar dos teus serviços. Ou então vou ter que passar muitas horas a juntar o tal puzzle todo. Mas só isso, para mim, já é genial, que é eu saber que por alguma coisa que eu ouvi de ti ou do Cláudio, da vossa partilha, há uma lei que rege aquilo, que isso eu já sei, mas que eu não posso ir por aqui, tenho que ir por ali. Ou não Certo. posso pensar como estava a pensar desenvolver, tenho que criar um pensamento diferente e vou precisar da vossa ajuda para desenvolver. Certo. Mas eu acho que tem sido incrível ver a quantidade de pessoas que vocês têm ajudado. É giro ver Ainda depois bem. como vocês, os comentários também que as pessoas deixam, porque há desconhecimento, sim. E se eu vivo num país que não me permite desconhecer, deveria ser esse país a dar-me a informação. Boa. Ou então permitir-me desconhecer. Sim, é um facto. Não é? É um facto. Se ele não me dá a informação, deveria permitir-me desconhecer. Certo.
mas não me permite. Eu sou obrigada a sabê-la, não é? Deixa eu ver o que é que está aqui escrito sobre ti. Fui eu que escrevi. Mas já não me lembro o que é que eu escrevi, porque escrevi isto onde? Escreveste já é muito mais do que eu faria, sou-te sincero. Sou um preguiçoso nisso. Escrevi porque eu quero parecer que faço perguntas inteligentes, está bem? Sim, claro. Isto não foi E só... tinhas que escrever para fazer perguntas inteligentes? Não, mas depois isso eu não tenho mais nada para te perguntar e fico atrapalhada com ai meu Deus, e agora? E assim não fico, porque eu tenho 12 perguntas para te fazer. Uau! Está bem? Então, Rafael, Ok, eu vou tentar ser Soutor, sucinto para não Soutor. tacar. E fiz uma apresentação bonita de si também, tá? Que bem. Porque agora imagina que eu queria dizer uma coisa de ti e não me lembrava. E depois pensava, Foste ao devia ter ChatGPT? dito isto. Há algumas partes eu disse-lhe. Eu "Diz-me gostava lá." que sim, que era sinal que ele sabia quem eu sou. É bom sinal. É, mas eu dou-lhe contexto, porque eu não quero que ele me traga para aqui perguntas que não têm nada a ver, sabes? Eu também gosto do Rafael, que não é o gajo chato das leis. Eu sou um gajo chato das leis. Não, o teu trabalho é que Sim, é. é verdade. O teu trabalho É é que verdade. é. O trabalho Que é isso é muito que eu chato. admito. Tu não estavas ao trabalho de escrever isto, mas estás ao trabalho de escrever contratos com não Sim, sei bem quantas visto. páginas. É verdade. Não tinha pensado nisso. É muito mais Tenho que fácil. rever a minha carreira. Então, tu tens gostado de escrever, porque alguém que escreve Eu contratos gosto muito de com escrever. 20 páginas. Confesso que gosto muito de escrever. Estás a ver? Estás a ver que não é assim tão difícil. Mas cada vez gosto menos de leis. De leis. Leis. Até porque a maior parte dela serve mais para atrapalhar do que para ajudar. Sim, sabes que o problema das leis em Portugal é que normalmente o Tuga está preparado para encontrar buracos. E por isso tu tens que desenhar uma lei que previna tudo, o que torna a lei chata e extremamente complexa. E para qualquer pessoa que queira perceber como é que funcionam as leis em Portugal, faz este exercício. Fazeres um regulamento interno aqui da agência sem teres lei nenhuma. Esquece que existem leis. Tu tens que prever tudo. Tu vais dar por ti com um documento com 1000 páginas. Tenho um documento com 1000 páginas e alguém me vem dizer sim, mas esse seu regulamento interno vai contra uma lei que diz que... Pronto, exato. E alguém vai descobrir, porque tu colocaste lá uma regra qualquer que achas que preveniste tudo. E alguém, pois, e nesta situação? Sabes onde é que isso se encontra? Nos regulamentos de condomínio. Exatamente. É muito comum haver regulamentos de condomínio que depois violam a lei geral. É muito comum. E um regulamento interno nunca pode violar uma Os lei contratos geral. também. As pessoas não têm noção, não têm percepção, porque a ideia é, um contrato é o supra-sumo de qualquer decisão. Não é verdade. A maioria dos contratos tem cláusulas ilegais. Que depois conseguem ser revogadas porque há uma lei geral que vai contra aquela... Imagina, emprestas-me dinheiro, emprestas-me 100 mil euros e fica previsto que eu tenho que te devolver 150 mil ao fim do mês. Isto é ilegal. É ilegal, porque eu não te posso emprestar dinheiro que eu não tenho Tu licença. podes-me emprestar dinheiro, se for esporadicamente, Não te posso é cobrar juros. Podes cobrar juros até 9% ao ano. Olha, já não era mau, hein? Já não é mau. Já não é mau. Mas não é 150 mil ao fim do mês. Pois não. O Pode estar máximo no que eu posso contrato. ir é aos 9%. Aos 9%. Mesmo que fique escrito, tu podes não pagar, porque a lei geral sobrepõe-se sempre à lei que tu queres fazer internamente para o teu negócio, ou para a tua vida, ou seja o que for, não é? Pois há leis que te deixam escolher, outras que não. E depois eu interpreto de uma forma, tu interpretas da outra, quem é que ganha? Isso é o mais comum. Ganha quem Normalmente... tiver alguém que interprete como... Ou quando quem está a julgar, quem está a avaliar as duas visões, concorda com um dos lados, não é? Certo. É uma questão de sorte. Nós trabalhamos muito com parceiros e é o que nós dizemos aos clientes. Um parceiro não deixa de ser a nossa opinião, a nossa visão sobre algo. Mas quem decide é um juiz. E depois tens um juiz, depois tens outro, depois tens outro, depois tens outro e vai por aí afora. Então a lei é justa, mas temos que ter muita sorte também. Eu acho que a lei genericamente é sempre justa, sabes? Porque acho que quando a lei é pensada, eu acho que é bem pensada. E nós, quando vivemos num país como Portugal, acho que não nos podemos queixar assim tanto de um ponto de vista de democracia, de liberdade de expressão, dos valores básicos do ser humano, acho que não nos podemos queixar. Depois, torna-se tudo muito enrolado e tudo... de facto, é um sistema muito burocrático e esse é que é o problema cá. É complexo. O que torna tudo lento. E quando tu misturas a complexidade do nosso sistema legal com a pirâmide de Maslow, que é... Portugal é um país, efetivamente, não é um país pobre, mas quando tu alinhas com a maioria dos países muito desenvolvidos em que a literacia jurídica e financeira é muito elevada, de facto nós estamos muitos degraus abaixo. Ora, alguém que tem que se preocupar em gerir o seu salário
mínimo para viver um mês inteiro, não vai certamente estar preocupado em perceber o que é que quer dizer determinada lei. E normalmente quem é muito literado são profissionais de cada área em específico, quem é suficientemente literado é quem tem as suas prioridades bem resolvidas, e quem é mais ou menos literado tem ali alguns problemas com as suas prioridades por questões de necessidade básica e só leu as gordas dos jornais. E quando só lês as gordas dos jornais, tu podes ficar com uma sensação errada, é porque os jornais aquilo que querem é vender, e na luta, obviamente, entre o jornalismo e as novas plataformas digitais, tu tens que utilizar as ferramentas que tens ao teu dispor. Os jornais perceberam isto e isso significa que os títulos são mais sensacionalistas, mais apelativos de criar dor e de explorar o desconforto de cada um. Isso leva a que as pessoas fiquem desconfortáveis com gordas que são sensacionalistas, percebes? Porque as notícias dos jornais hoje em dia também não são como era antigamente. Antigamente tu precisavas ter uma boa capa para chamar a atenção para comprar o jornal. Mas depois lá dentro já não tinhas de te preocupar com grande coisa. Porque já compraram o jornal, portanto já vão ler as notícias. Hoje em dia as notícias são feitas para o digital. Portanto, todas as notícias têm que ter um título que seja extremamente apelativo. E às vezes ele é um bocadinho diferente do que depois diz... ou que a lei diz em relação àquele tema, não é? Eles levam-te a ler a notícia, lês as gordas, achaste aquilo o máximo, lês a capa do livro e achas, já sei tudo o que está aqui dentro, não é? É muito isso que acontece. E atenção, já não é mau. Tu teres pessoas que têm essa preocupação de ir lendo a informação genérica todos os dias, que sai nos títulos dos artigos, já não é mau. Pois não? Só que, até para nós escrevemos muitos artigos no escritório, até para nós é difícil encontrar um artigo, um título, que faça jus ao que está no conteúdo do artigo. Sim. É difícil. E que gere interesse para as pessoas lerem, porque depois eu tenho aqui um assunto que é extremamente interessante e que toda a gente em Portugal devia saber. Mas se eu escrever isto no título do artigo, ninguém vai querer ler. Apesar de ser muito importante para as pessoas terem aquela informação. Tu tens que conseguir trazer um título que as pessoas... que sintam interesse em ler, mesmo que o assunto seja maçudo, seja mais chato, seja pouco romântico. E depois é por tentativa e erro. Nós ainda hoje estávamos a preparar um artigo para sair amanhã na newsletter semanal, que era sobre a isenção de mais-valias na venda de casas secundárias, ou seja, casas de férias e por aí fora. E aquilo basicamente é, tu tens que vender a tua casa até ao final do ano se quiseres não pagar mais-valias, mas para isso vais ter que pegar no dinheiro da venda e liquidar o crédito da tua própria casa. Isto é impossível de meter num artigo. Primeiro título que me vem à cabeça: Last Call, 1 mês para poder vender a sua casa com isenção de mais-valias. O que é que as pessoas iam ler? Se eu vender a casa no prazo de 1 mês, eu não pago mais-valias. E não é isto que está no teor do artigo. Depois adaptámos e foi. E depois tens de dizer que é a segunda casa, não é? A casa secundária, não é a casa principal. Depois adaptámos o título, ok, não pode ser tão sensacionalista, mas também não pode ser chato. Então... colocámos, proprietários têm 1 mês para vender a sua casa e poder ter isenção de mais-valias. Pronto, e aí já vais mais ao encontro. É porque não vais ter isenção só porque vendeste, vais ter isenção se venderes e se aplicares esse dinheiro no pagamento do crédito. Curiosidade. Eu não percebi qual é a intenção. Eu sei que todas estas regalias têm intenções por trás, não são feitas para vamos ajudar as pessoas. Até porque se tem uma casa secundária, coitadinho, deve estar aflito, vamos ajudá-lo a não pagar tantos impostos. Tem que haver uma motivação por trás deste benefício. Sim, na verdade até houve e foi muito inteligente. Eu acho que foi a medida mais inteligente do pacote mais habitação. Isto vem desse pacote mais habitação que é de outubro de 2023. Se tu tens 2 casas e há falta de casas no mercado, se te incentivarem a venderes a tua segunda casa, essa casa passa a estar disponível para mais alguém. Esse foi o intuito. Foi só isto. Terem mais casas disponíveis no mercado. Porque se tu tiveres determinada condição de vida que te permite ter 5 casas, tu só vives numa. São casas de férias ou então são casas que nem sequer são casas de férias, é só ativo que tu ainda não te deste ao trabalho de vender. Exemplo, casas de heranças. Apego. Exatamente, são as casas do apego. Exatamente. Porque era do avô, porque era da mãe, porque era do tio. Porque é casa de férias e comprei a barata também, agora ao menos tenho ali um ativo. E na terrinha comprei lá uma casa, quando eu quero ir lá à casa vou lá e fico lá. E o objetivo foi encontrar aqui um equilíbrio que fosse, não vamos dar isenção de impostos a toda a gente, também não é justo, vamos dar se eles aproveitarem esse dinheiro de forma responsável. E o responsável é... Lá está, podias-me dizer, mas um investimento era mais responsável do que liquidar a habitação própria e permanente. Certo, mas o Estado não ia incentivar ao investimento. Claro que não. Não ia, claro não. E eu compreendo. Não podes partir do pressuposto que toda a gente tem essa literacia para investir. Que não tem.
E Não responsabilidade do tem. governo também não Certo. teve, porque nós já podíamos ter alterado muita coisa no nosso sistema de ensino e ter trazido alguma literacia financeira Eu para o acho que não sistema de ensino. mudava. Achas que Não, não? acho que não. Pela Sabes questão, que, mais uma vez, pela questão das prioridades. sabes que eu tive economia no 9º ano? Não me perguntes porquê, porque toda a gente diz, economia no 9º ano nunca tive, nem fazia a Por mínima acaso não. ideia. Eu tive economia no 9º ano, eu acho que até era uma cadeira que eu podia escolher, qualquer coisa assim do género. E não me lembro, isto já foi também há meia dúzia de Há anos 10 atrás. anos. Isso. E despertou-me imenso para os números, sabes? No Uhum. 9º ano tu não tens noção de como é que se gera um país. Não Uhum. tens noção como é que se gera uma casa, muito menos como é Zero, que se gera zero, um zero, zero, país, zero. não é? E foi aquela disciplina no 9º ano que me deu muita abertura de horizonte. Eu nunca tinha ouvido falar num PIB. Sabia lá o que era um PIB. Não fazia a Uhum. mínima ideia que havia. Sim, tu usufruis das coisas, mas usufruis como dado adquirido. Nunca pensaste como é que realmente, como é Sim, que se sim, sim, sustenta a sim. escola, como é que se sustenta o hospital, como é que o governo tem dinheiro. E aquilo despertou-me para este mundo Ok. de gestão do país, das necessidades, da economia. Repara, eu acho que isso é importante. Eu concordo Acredito que contigo. não mudava nada no sentido de as pessoas passarem a aprender, porque elas estão mais preocupadas com outra coisa do que aprender literacia financeira, mas podia despertar em mais pessoas Uhum. para uma realidade que vai muito além do tu tirares a tua profissão e não sabes como é que um Ok. país é governado, percebes? Certo, certo, certo. Percebo, Porque, percebo. porque não sabem. Eu tenho não sei quantas pessoas a trabalhar que não sabem como é que o governo. Porque a gente ganha pouco. Porque eles não sabem quanto é que custa um salário. O salário que eles próprios ganham, eles não sabem quanto é que custa. Eles não sabem como é que é mantido um país. Uhum. Nunca pensaram nisso, nunca foi assunto lá em casa, Uhum. nunca tiveram interesse nenhum em querer saber um bocadinho mais. Eu acho que é uma responsabilidade da sociedade, a sociedade ser informada e ter informação e ser culta em relação à forma como um país é gerido, porque é muito fácil reclamar do governo, como se o governo não fôssemos todos nós, como Claro, se o claro. Estado não fôssemos todos nós. Então nós, iletrados, reclamamos de uma coisa que desconhecemos. E eu acho que é a responsabilidade nossa, pelo menos, dar essa informação. Acho que despertavas muito mais Isso, as pessoas para, isso, para a informação global que tem que ser de acesso a toda a gente. Não só a quem é curioso de ir à procura. isso vai ser um problema mais grave, acredito eu, dentro de 5 a 10 anos. Por uma razão. A falta de informação base torna-te muito mais permeável a informação pouco fidedigna, Claro. realmente falsa, e eu acredito genuinamente que o caminho da sociedade, nós vivemos, em termos históricos, era os fortes e os fracos, os ricos e os pobres, os famosos e os desconhecidos, e eu acho que agora a elite vai ser quem consegue ter o mínimo de informação fidedigna do seu lado. Problema. As poucas pessoas que têm a capacidade de fazer essa filtragem de informação são pessoas que têm as suas bases bem consolidadas. Porque Verdade. tiveram uma boa educação em casa, porque se calhar os professores que tiveram foram bons professores e chamaram a atenção para o conhecimento, para a necessidade de conhecimento, se calhar porque os seus trabalhos permitem ter outra atenção sobre a informação. Nós somos uns privilegiados. Pois somos. Nós trabalhamos muito E vocês, enquanto então? empreendedores e enquanto empresários, mas somos muito privilegiados porque damos esse luxo de agora não vou ter reunião nenhuma porque durante uma hora eu vou estar a ver que raio de medida é esta que muda o meu IRS ou o que quer que seja. Isto não acontece em todo lado. E quando Verdade, trabalhas por turnos verdade. não é assim. E quando Verdade. tens 4 filhos e 3 part-times não é assim. E isso torna-te mais permeável. É cultura, não é? Porque É isso. vem muito de toda a educação, toda a tua vivência, mas vem muito também do que é que tu queres. Uhum. E nós muitas vezes fugimos também de saber a verdade, de saber como é que as coisas são realmente, porque enquanto nós não soubermos, nós estamos no direito de poder reclamar. Uhum. Quando nós vamos buscar a verdadeira informação e nos passamos a sentir responsáveis também por alguma coisa, Certo. perdes o direito de poder reclamar. E essa cultura que nós vivemos, a cultura do fado, que tem que estar sempre tudo mal e temos de ter sempre alguém para reclamar, e temos... É uma desresponsabilização, não é? Eu vou-me desresponsabilizar de tudo porque assim eu posso reclamar de tudo. Certo. Porque se tu quiseres mesmo, independentemente de onde tu vieste, tu vais à procura da informação, tu vais te juntar com pessoas que te vão ajudar a evoluir nesse sentido. E se nós não fizermos isso, se a sociedade não quiser fazer isso, o que eu acredito que não dá muito jeito também a muita gente, principalmente às pessoas da política. Mas achas que é premeditado? Eu acho genuinamente que não. Não, eu acho que é ignorado. Mas o que vai sendo ignorado agora, eu acredito que dá jeito. Já foi percebido que dava jeito. O nosso sistema de ensino vem da Revolução Industrial.
Então tu tinhas que aprender uma determinada profissão porque eras preciso para fazer uma determinada função. Depois foi evoluindo, obviamente vieram profissões novas, coisas novas que foram sendo colocadas à disposição das pessoas por necessidade da sociedade. Depois disto, chegou-se a uma altura que já há mais informação. Nós já não precisamos só de pessoas qualificadas para executar uma função. Nós precisamos de pessoas pensantes, precisamos de inovação, precisamos de trazer uma visão mais global. E isto nunca foi adaptado ao sistema de ensino. O formato do sistema de ensino é o mesmo da Revolução Industrial, que é tu aprendes isto, e isto, e isto, porque isto é importante para tu saberes fazer isto. Tudo o resto, deixarem de ser criativo, deixarem de pensar, trazerem-te exercícios que te levem a desenvolver capacidades completamente diferentes do resto da turma. Eu acredito que já foi percebido que faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz, porque enquanto nós conseguirmos manipular, salvo seja, mas sim, uma sociedade, nós conseguimos também levar as pessoas para o lado que nós queremos. Quanto mais gente informada houver, mais difícil é tu fazeres umas eleições. Mais difícil é tu contornares a informação que tu queres que saia. Certo. Imagina que cada vez mais há mais gente a ter acesso a essa informação verdadeira. Como é que tu passas a fazer a manipulação que existe das notícias que saem quando estamos em eleições? Ou durante... É um facto. Eu só acho que não é tão premeditado, não é tão maquiavélico como nós às vezes imaginamos. Não é de propósito, que vamos esconder as coisas, não é? Mas é aquela coisa do já percebemos que há uma necessidade de mudar, mas se a gente não mudar, ainda vamos tendo aqui algumas pessoas que a gente consegue... Eu acredito... Estás a ver quando tu, sei lá, quando tens que contar aos teus pais que começaste a fumar. Ou quando... Coisas tão simples. Hoje em dia são coisas banais, mas que se calhar há 20 anos não eram. Tens de contar aos teus pais que és homossexual. Sim. Ou tens de contar aos teus pais que vais despedir do teu trabalho para iniciares a tua empresa. Que eram tudo coisas que tu sabias que tinhas que fazer, que eram importantes para ti, mas que te iam implicar um sacrifício imediato e iam inevitavelmente alienar-te de alguma forma da sociedade. E é aquele pensamento que tu pensas, eu tenho que fazer isto, alguém vai sofrer com isto, eventualmente eu, mas isto é importante para eu poder dar um passo em frente. Numa comparação muito mal feita, eu acho que é isto que acontece na política. Já percebemos que há muita coisa para mudar. Independentemente das ideologias, e é óbvio, há ideologias mais à esquerda, outras mais à direita, umas mais focadas na economia, outras mais focadas noutras questões, e ainda bem que é assim, se não for assim, de facto o país não funciona. Mas eu quero acreditar que toda a gente, melhor ou pior, consegue perceber que o sistema que temos não funciona. Não funciona. Acho que é simples de perceber. E agora que tu começas a ter, nestes últimos anos, um impacto grave da inflação, tu começas a perceber que, de facto, os portugueses vão viver cada vez pior e arriscamos seriamente sermos um país pobre dentro de 10 anos. Efetivamente pobre. Essa é uma das razões, porque eu acho que há aqui alguma intenção. Porque da forma como a política está a ser feita, nós vamos ser um país pobre. Na realidade... assusta-me o facto de as pessoas ficarem felizes com um aumento de 10 euros ou 20 euros num salário mínimo, o único foco ser o aumento do salário mínimo, porque isso vai fazer com que nós sejamos um país pobre. Mas a questão é, é verdade ou é mentira, o salário mínimo hoje está em 860, se não me engano. Não, 840, não sei. 820, também não sei, porque eu não pago por aí, exato, mas andará mas, por aí, sim. Seja como for. As pessoas acham que estão melhor agora com 800 e qualquer coisa euros do que estavam há 15 anos com 450, o que é mentira. É mentira. É perfeitamente mentira. O custo de vida, a inflação foi muito maior do que o aumento do salário. Façam um cabaz do supermercado e vejam o que é que compravam há 15 anos com 450 e o que é que compram hoje. E nós no escritório temos muito esta comparação. O meu sócio Cláudio diz sempre que as casas não vão ficar mais baratas, mas vai ser mais fácil comprar casa. Qualquer coisa deste género. Ou melhor, o preço das casas não vai baixar, mas as casas vão ficar mais baratas. Porquê? Porque se as casas se mantiverem no mesmo preço e tu precisas de menos salários mínimos para comprar a mesma casa, então, embora o preço não tenha mexido, ficou mais barato. Mas tu tens o contrário, que é, se o preço de facto aumentar como aumentou até agora, mesmo que tu digas que as casas só aumentaram 20%, se os salários só aumentaram 15%, então tu tens ali um déficit. Mesmo que os salários aumentem 20%, a proporção, a percentagem, a proporção é gigante. Vais precisar de um esforço gigante. Portanto, em termos políticos, o que é que me parece? Que quem sabe o que é preciso ser feito no país, de dramático, sabe que isso vai lhe custar a sua própria cabeça. Claro. Alguém que chega e diga assim, neste momento, quem investir em Portugal
empresas portuguesas que investam X pagam 0 de impostos durante 10 anos. Ou trabalhadores, whatever. Pronto, Mas medidas o incrível é que é fácil o governo taxar as empresas porque os próprios trabalhadores acham que as empresas devem ser taxadas. Percebes? Que Isso é normal. Mas é fácil então esta manipulação. O Estado prejudica as empresas e a classe trabalhadora considera que as empresas devem ser prejudicadas. Certo. Quando são as empresas que sustentam o país e os trabalhadores. Certo. O trazer para nós e ser contra uma coisa, as empresas têm que pagar mais salários e mais impostos, elas não vão aguentar. Certo. Porque nem todas as empresas dão milhões de lucro, nem todas as empresas sustentam milionários. Muito do nosso tecido empresarial liberta uma margem muito curta para se conseguir manter no próximo mês e para se conseguir manter no próximo ano. Mas eu acho que o problema não está no montante de impostos, honestamente. Eu acho que o problema está essencialmente na malha complexa de impostos que tu pagas. O problema não está nos 20% de IRC. Honestamente, acho que não. eu preferia pagar 30% ou 40% de IRC, mas não ter tributações autónomas. Completamente. Para mim é absurdo Completamente. eu ir almoçar e aquilo que me dizem os contabilistas é: mas a empresa não precisava de gastar dinheiro naquele almoço. Certo, mas aquele dinheiro que eu gastei foi para outra empresa. Foi para outra empresa em Portugal, que vai declarar o seu próprio IRC e pagar os seus próprios salários. A empresa não precisava de um carro. Certo, mas eu gastei noutra empresa do tecido empresarial português. Sim. Claro que eu entendo que isto É depois taxa aplica... sobre taxa sobre claro taxa que sim. sobre taxa. Eu entendo que isto aplicado depois em escala podem ser utilizadas manobras dilatórias para tu teres estes gastos de forma manipulada para baixares o teu nível de imposto. Agora, se o imposto é o mesmo, o imposto só é mais baixo até aos 50 mil, não é? A partir disso são 21. Se cobrasses 25, já estavas a levar mais 5% de lucro e evitavas essas taxas em cima de taxas e taxinhas. E a previsibilidade fiscal é muito mais difícil. Sim. E quando tu pensas que a maioria do tecido empresarial português são pequenas e médias empresas, não é? É como o tecido de embarcações português. Nós temos a maior zona económica exclusiva da Europa, mas tu vais ver as embarcações e 90% são embarcações que não passam de 100 metros da costa. Portanto, não sei se são 100 metros, mas a malta percebe a ideia. E as empresas são exatamente iguais. E a ideia de ter uma empresa, nós não vamos estar aqui com coisa. É difícil ser um empresário, mas se nós não gostássemos daquilo que fazíamos, não tínhamos as nossas empresas. Claro. Eu estou muito feliz de ser empreendedor e estar-me a transformar em empresário. Estou mesmo muito feliz. Mas tenho que reconhecer que com o meu nível de literacia jurídica, porque é o meu trabalho, e com o meu nível de literacia financeira, porque se tornou uma função enquanto gestor, ainda assim a dor de tu preveres fiscalmente a tua posição, de conseguires antecipar a tua posição para o ano seguinte, é tanta que às vezes a vontade é desistir. Imagina para quem não tem essa informação toda e não tem essa capacidade toda. Muito mais difícil. Que apanha surpresas a todos os trimestres e todos os finais de ano e afins que está a contar com uma coisa e afinal é outra. Porque não tem essa literacia e aí vamos dizer, há pessoas que têm a responsabilidade de ir buscar, acho que todos nós temos um bocadinho, mas sim, mas nem toda a gente tem a mesma capacidade de chegar à informação. E nota, as nossas empresas têm corrido muito bem, como eu calculo que as vossas têm corrido, e nós temos esta dificuldade. Ou seja, nós podíamos dar ao luxo de as coisas estão a correr bem, vamos nem que seja fechar uma semana, porque uma semana não nos há de levar à falência, mas está tudo a correr bem. Imagina as empresas que têm ali um trimestre muito mau, com muitos prejuízos, com dificuldades de caixa, e cai-te tudo em cima. O desespero. É? O desespero é grande. É muito e grande. é óbvio, se tu estás ali a 10 metros da costa, olhas para trás e pensas, por que não voltar? Porque é que eu havia de continuar? E por muito tu digas, não, mas são só estas ondas iniciais, isto são só os primeiros 4 km. É difícil acreditar, é difícil. Tu andaste 10 metros, estás a sofrer tanto, porque é que havias... Nós sabemos que a ondulação é muito maior junto à costa. Mas ultrapassá-la é muito difícil. Mas ultrapassá-la é muito difícil. Portanto, tu primeiro consigas passar essa barreira inicial, vais sofrer muito. E é muito mais fácil tu desistires e voltares à costa do que continuares em frente. É muito mais difícil. Eu sou uma empresária que não se importa nada de pagar impostos. Eu não me importo nada também. Quanto mais impostos eu pago, mais sinal é de que eu facto. estou a fazer dinheiro. Portanto, eu não me importo de pagar impostos. Eu quero pagar muitos impostos, que é sinal que eu estou a conseguir prosperar e as coisas estão a acontecer. Mas sim que eles sejam justos e que Aquilo que eu gostava não existe. E acho que é o que tu gostavas também, que é, eu não me importo com os impostos, genuinamente, nem com o Também montante, não. nem com a percentagem. O que eu gostava é uma coisa que ninguém vai conseguir alterar, que é uma questão de mentalidade. Eu gostava que as empresas não fossem vistas como criminosas, excepto as que efetivamente são,
Gostava que os empresários não fossem vistos como chicos espertos, gostava que Gananciosos. gostava que alguém que compra um carro de 100 mil euros não passasse a vida com desejos alheios de que aquele carro se avarie, que perca o carro e que vá à falência. Gostava mesmo que isso acontecesse. Gostava que as pessoas idolatrassem um bocadinho mais o vizinho que compra uma casa de 1 milhão de euros e um carro de 300 mil. Que aplaudissem alguém que se esforçou, não é? Exatamente, mas eu percebo porque é que isso não acontece. Porque efetivamente a esmagadora maioria das pessoas que têm esse estilo de vida são pessoas que o têm por motivos errados, porque a base está errada, ou porque herdaram. Hoje em dia já não é tanto. Graças a Deus, cada vez já menos é temos assim. o novo empresário, e temos empresários muito esforçados que conseguem efetivamente um bom carro, uma boa casa, com muitas horas de trabalho e com muito esforço. Só que é difícil depois saber quem é quem, não é? Paga então, pelo pecador. Também é comum porque a gente cresceu a ouvir dizer isso, não é? Claro. Ninguém ganha dinheiro a trabalhar, não é? Portanto, se estás rico, não foi a trabalhar de certeza absoluta. Eu apanhei tudo. Eu, quando eu nasci, a minha família não tinha nada. Tinham dinheiro para um café, depois enriqueceram novamente. Tinham 7 ou 8 carros, casas de férias, tinham tudo. Depois falência outra vez, portanto eu apanhei tudo. E apanhei todo o tipo de linguagens. Quando tínhamos tudo, nós éramos dos aldrabões, o meu avô foi acusado de andar a traficar droga. Isto é uma coisa ridícula. Como é que ele teria ganho dinheiro se não a traficar droga? Exatamente, para pagar casas que ele estava supostamente a construir. Só que as casas não estavam a ser construídas por ele, era por um vizinho que era construtor. Mas as pessoas diziam que eram do meu avô, porque o meu avô tinha 2 carros novos e depois apareceram 2 casas a ser construídas ao lado e as más línguas começaram assim. E depois, de repente, fomos nós à falência e o nosso discurso mudou. Porque nós fomos à falência e aquilo que nós vimos foi a nossa família construiu tudo o que teve. Nós sabíamos de onde é que as coisas vinham. Claro que depois tens ali marés de sorte, marés de azar, a altura das vacas gordas. Eu nem era nascido nessa altura. E as coisas aconteceram naturalmente. Quando perdes tudo, tu sentes aquela frustração. E essa parte eu já me lembro bem, que já tinha uns 8 ou 9 anitos, já me lembro bem. A frustração era muito grande. E quando tu vês os outros que continuaram com o seu império a ganhar mais, a ter mais ainda, a tua frustração ainda é mais... A dor é maior ainda. A dor é ainda maior. E nós, vindos de uma família de comunistas... Portanto, e depois não tinhas ainda os vizinhos, que aqueles que achavam que vocês andavam a traficar por isso é que tinham dinheiro, quando as coisas correm mal ainda dizem, é bem feita, andavam com a mania das grandezas, não é? Claro que é sim. bem feita, era ainda óbvio hoje que ia acontecer. Sim, ainda hoje eu ouço isso. Por isso é que eu tenho muitas reticências em partilhar com as pessoas. Dou-te um exemplo, comprei um carro e felizmente comprei o carro a pronto, foi o meu primeiro carro. Já sei. E o meu primeiro carro novo, e eu contei a toda a gente que eu estava a pagar prestações. E até te digo, foi um disparate financeiro. Eu devia ter comprado a prestações. Foi uma opção minha, é verdade. Financeiramente foi uma opção estúpida. Mas eu tomei a opção... Mas tu devias ter a liberdade de poder ser feliz com a opção que tu tiveste, com a escolha que tu fizeste e poder orgulhar-te disso publicamente e as pessoas dizerem parabéns. Hei de lá chegar. Eu sei que isso é mais um problema meu do que dos outros. Tem a ver com a tua tem história. Tem a ver com o trauma, não é? Aquilo que eu fui vendo de... sabes, eu tenho esta convicção, que é, as pessoas são más por natureza. Eu tenho esta convicção, posso estar enganado, eu acho que depois tu vais trabalhando a tua bondade e vais aprendendo a tornar-te uma pessoa boa. Tu vês as crianças são más. Não é? Tu dizes, não, as crianças são genuínas. Certo, genuínas e más. São instintivas. É o instinto de sobrevivência, é normal. Todos nós temos um instinto matador. Todos nós sentimos aquela raiva de querer fazer acontecer e ter aquilo que desejamos. Tu não te podes sentir inferior, porque se tu te sentes inferior é sinal que tu estás em perigo. Isso. Então, eu preciso de me engrandecer, eu preciso de mostrar que sou forte, que é para não ser atacado. Exatamente. As pessoas são instintivamente... Sim. Mas, lá está, mas não quer dizer maquiavélicas. Sim, quer dizer, as pessoas instintivamente desejam... para conseguir o seu bem, desejam o mal do outro instintivamente. A inveja é uma coisa que tu tens de trabalhar muito para não se sentir inferior. Eu acho que alguém que vê o amigo que comprou um carro novo, o casal amigo que teve um filho e comprou uma casa nova e se sente feliz por eles, essas pessoas devem se sentir orgulhosas de si próprias. Porque acho que é uma grande vitória pessoal. Nós costumamos dizer que as pessoas querem muito ver-te bem, desde que nunca seja melhor que elas. Exato. Que as pessoas querem que tu prosperes e que tudo corra muito bem, desde que nunca ultrapasses o nível delas. Porque se tu ultrapassas o nível delas, essa bondade desaparece outra vez, não é? E é engraçado que normalmente as pessoas que lidam bem com a grandeza dos outros são sempre pessoas que de alguma forma admiram. É muito mais fácil tu bajulares e idolatrares a riqueza de alguém que tu idolatras
do que de alguém que tu sabes o que é que passou para construir aquela própria riqueza. Só como tu passaste o mesmo que aquela pessoa e aquela pessoa construiu e tu não, Tu já não tu já não consegues, tens... perdes a empatia. Ou então tens que trabalhar muito para essa empatia. E eu falo por mim. Eu quando tinha, sei lá, tinha sempre as mesmas notas que os meus amigos. Quando eu estudava exatamente a mesma coisa, eles tinham melhores notas, a minha primeira sensação era de indignação. Mas como assim? E depois trabalhei isso, de não é assim que eu tenho que me sentir. Tenho que me sentir feliz por eles e depois avaliar o que é que correu mal comigo. O que é que eu preciso fazer mais? Porque eu estou a fazer o mesmo, mas se calhar eu preciso de um bocadinho mais, porque a minha capacidade não é a mesma, porque eu não decoro da mesma forma. Exatamente. O que é que eu preciso fazer para fazer igual ou melhor ainda, Exatamente. Né? Ao invés do filho da mãe, como é que eu passei horas a estudar e tu tiras melhor nota do que eu, isso, né? É isso. Mas isso é difícil nós sairmos do instinto. É muito difícil nós conseguirmos ter orgulho nas pessoas e nos resultados das pessoas. É isso. Eu sabes que eu sou uma defensora de que nós conseguimos ainda mudar alguma coisa na humanidade. Uma sonhadora, portanto, eu acredito que as coisas vão evoluindo. Apesar de ter apanhado algumas surpresas, sabes que eu achei que o digital nos ia trazer muito isto, que é como toda a gente tem um acesso mais simples a ser empresário, a ser empreendedor, a criar num mundo novo, que ia trazer mais este companheirismo, este orgulho de uns com os outros, e tenho às vezes apanhado algumas desilusões. Lá está, porque... Acredito. Sabes que eu ainda sou muito novo, principalmente no digital. Não é? Eu tenho para aí 4 anos de digital e de empresas a correr bem tenho para aí 1 ano e meio ou 2 anos. Portanto, e eu não posso queixar porque o feedback que nós recebemos é muito positivo. Sim. Mas também temos muitos obstáculos pelo caminho e tu sabes de muitos espinhos que nós apanhamos pelo caminho. E por isso é que eu tenho esta convicção. Eu não quero que as pessoas me interpretem mal. Quem está a ver isto, eu não digo que as pessoas são más hoje, que são más. O que eu quero dizer é a natureza de cada um instinto. é má para os outros, é uma questão de instinto de sobrevivência, é perfeitamente normal. E acho que é importante trabalhar isso. Agora, quando tu vives num país em que a média é de dificuldade constante, e nós sabemos que a vida de facto é difícil, não é? Vives num país onde se tiveres 80 mil euros és considerado rico. É verdade. A partir de 80 mil, cada euro a partir dos 80 mil, 48% ficam para o Estado. Como é que é possível? É verdade, não é rebentar a bolha. Não é? Se ganhares 79, pagas X e se ganhares 81, 40 mil ficam lá. Não é assim que funciona. Mas vê o quão pequeninos somos que 80 mil euros é sinal de riqueza, não é? Certo. Então é um país que eu acho que ainda tem algumas coisas para ver de outra forma, em que as notícias que saem na televisão e nos jornais e na internet ainda são da crítica do aquela taça dá bem na vida, gastou não sei quanto num presente de luxo que custa 200 euros. E tu pensas, um presente de luxo custa 200 euros. Viste a notícia Como é que nós vemos o luxo? Viste a notícia da Cristina, da empresa da Cristina, da indemnização à SIC? Vi. Há coragem de ver os comentários de alguns. Os comentários é sempre o que eu vou ver às redes sociais, porque e isso assusta-me. Aquilo muito é o reflexo da nossa sociedade. Toda a gente feliz por ela estar mal, que ela não se deu mal. Este é o problema do nosso país, que ela ainda não foi julgada, ela ainda não foi condenada, mas já está condenada pelas pessoas todas. Ninguém tem empatia para dizer: calma, não vamos julgar uma pessoa. Calma, ela está onde está pelo esforço dela, vamos respeitar o esforço dela. Se ela errou, não é um problema dela, não temos que julgá-la. Aquilo é assustador. E repara, as pessoas, os comentários que nós vimos, obviamente nós estamos a falar de meia dúzia de energúmenos da sociedade. Não são meia dúzia, não é meia dúzia, são algumas centenas, é verdade. Sim, mas no espectro geral, eu quero acreditar que nem toda a gente tem pelo menos a coragem de dizer aquelas palavras muito feias. Agora, eu monto a coisa de outra forma, que é: quando é que foi a última vez que vocês tiveram que pagar 3 milhões de indemnização ao vosso empregador porque se vieram embora? É que essa foi a indemnização dela. Significa que ela era um ativo de tal forma valioso que a empresa dela, que fez um contrato com a SIC, representa uma dor tão grande para a SIC com a saída dela, pela forma como saiu, mas acima de tudo pelo dano que provocou a saída daquele ativo, que isso justifica uma indemnização de 3 milhões e meio. É óbvio que depois tem ali algo pelo meio, eu não conheço os termos do processo, obviamente, mas em termos genéricos é isto. Portanto, isto em termos paralelos é aquela conversa que as pessoas normalmente têm de: agora vou mudar de emprego. Será que se eu não cumprir o aviso prévio tenho que pagar uma indemnização ao meu empregador? E agora onde é que eu vou buscar 500 euros ou 1000 euros? E é uma preocupação real e bem. Agora, essa preocupação que nós temos de 500 e de 1000 euros, ela tem de 3 milhões e meio. E ninguém tem. O que está à vontade ali é quando tu fores um ativo de 3 milhões e meio numa empresa, então fala o que tu quiseres. Enquanto tu fores um ativo que vale 1000 euros,
Não tens Mas o direito problema sequer disto, a reclamar ela nem dos sequer outros. tem defesa possível. Eu imagino que lhe terá passado pela cabeça justificar, explicar às pessoas. Sim. Cá, é assim, eu errei, eu assumo a minha responsabilidade contratual, eu irei pagar este valor, mas isto vem disto. Eu tinha um contrato, eu não cumpri a minha parte, eu tenho que pagar este valor porque esta foi a consequência da minha saída. Mas por muito que a Cristina tentasse explicar isto, a maioria Não não é. iria entender. O facto de existir ali o valor milhões e dela ter milhões e dela ter que pagar milhões tira o discernimento de toda a gente de compreender. Porque se fosse 500 euros, se fossem 100 Uhum, euros, as pessoas ainda iam ouvir. Como tem a palavra milhões, que ela é uhum. milionária, é ela que se lixe, né? Porque os milionários é todos para se lixar. Se ela ganha Mas muitos aquela milhões, é história bem dos sapatos, feita. já não lembro como é que foi a história que ela A descobriu a santinha no santinha no sapato, os sapato. sapatos custam Dos 500 Louboutin, era euros, é Louboutin. dos Louboutin. Pronto. Aquilo é o reflexo de um país em que se tu tens uns sapatos de 500 euros eu tenho que te deitar abaixo porque tu estás a gastar dinheiro quando há pessoas a passar fome. Uhum, É o dinheiro do trabalho dela. Ela trabalha para ganhar aquele dinheiro, ela claro, gasta onde ela quiser. claro que sim. Ela não tem que dar aquilo que ela ganha e não sabemos se não dá. Porque depois esquecemos muitas vezes que estas pessoas Sim, 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 ainda sim, fazem sim. muita coisa pela sociedade que os outros não fazem. A empresa dela paga impostos, ela paga E paga impostos salários, e paga salários. não é? E depois, não é só isso, vamos pegar no salário de um super CEO e distribuí-lo pelos trabalhadores. O CEO fica reduzido a receber, por exemplo, mais 50% do que os trabalhadores, que acaba por ser uma diferença irrisória. Esse CEO vai reduzir a produtividade dele de forma esmagadora. Como é que um CEO pode CEO só há um, certo? Como é que não ele é? pode sustentar uma empresa? Porque as pessoas esquecem-se que, sim, o dono da empresa deveria merecer ganhar mais do que qualquer colaborador, Obviamente. porque as responsabilidades são todas dele. Qualquer funcionário, quando perde um emprego, arranja emprego no outro lado. Um empresário, quando perde um emprego, quando perde a sua própria empresa, não arranja trabalho a É um mais lado facto. nenhum, até porque nunca mais consegue ter uma vida E o saudável em trauma, Portugal. até lá Fica chegar, com problemas sérios na banca, fica com problemas sérios nas finanças, fica com problemas sérios na segurança na social, vida, na vida pessoal. fica sem nada na maior parte das vezes. Os colaboradores vão arranjar outro emprego, vão receber indenizações na maior parte das vezes e vão conseguir ter um emprego muitas vezes mais rentável Uhum. ainda do que o que tinham. Aquele empresário que teve anos a sofrer para sustentar uma empresa, para mudar a economia, para ajudar o país, ainda é apontado como o bem feita, não é? É bem feita que se deu mal porque tinha a mania que é Claro. bem feita porque tinha um bom salário, é bem feita porque Nem tanto ao mar, nem tanto à isto era o terra, que a não gente é? gostava de mudar no país, mas é Sim, mas difícil. é muito difícil. É mesmo muito difícil. E atenção que a discussão nem é que os trabalhadores, nenhum deles tem razão. É óbvio que tem razão. Os salários são baixíssimos, vive-se efetivamente mal. É Não sei verdade. como é que se pode apelar às empresas para pagar melhor, a não ser empresas onde a atração de talento é muito difícil. Mas também é um bocado como os clientes, não é? O cliente que vem pelo preço vai pelo preço, e eu acho que O o colaborador funcionário que vem pelo salário vai pelo salário. é a mesma E coisa. portanto há que trabalhar esta questão da cultura empresarial, toda a questão de gestão emocional por parte do líder. Lá está, um líder que está preocupado com uma gestão emocional não pode estar preocupado com uma questão de faturação, hipoteticamente. É difícil conjugar as duas É muito coisas. difícil. Mas Agora, não temos empresa, que é óbvio, temos muitas empresas e há tecido empresarial a dar lucros muito grandes, mas comparado com outros países, as nossas empresas não têm margens assim tão pequenas. grandes. As margens das empresas são pequenas. Mesmo quando o empregador quer pagar mais, é difícil, é muito difícil porque ele esmaga a margem. Ele esmaga a margem e para o ano, da pouca margem com que ele ficou, ele até tem que pagar um pagamento por conta, né? Que ainda tem que adiantar o imposto certo, do próximo ano. certo. Se ele não tiver margem suficiente em caixa para poder sobreviver, ele vai estar muito mal no próximo ano. As limitações são gigantes na gestão. Façamos este exercício. Nós somos um país com uma criatividade brutal, com um histórico de empreendedorismo que também não é mau. Acho que não somos acho maus em termos de incrível. empreendedorismo. Talvez sejamos maus em termos de empresas. Mas para um país que é criativo, com muita inovação em termos de empreendedorismo, vejam a quantidade de marcas relevantes no mundo que nós temos. Muito poucas. Muito Nós poucas trabalhamos mesmo. muito poucas marcas das empresas, muito poucas. Isso significa o quê? Que, embora tenhamos muito empreendedorismo, há muita morte à nascença. E há muito Muita mesmo. empreendedorismo que não se transforma em algo mais porque, lá está, não conseguiu passar a ondulação inicial. A barreira é gigante, a barreira é Não é? gigante. E é manter uma empresa, e as nossas empresas já têm alguns anos, mas tu conseguires
é preciso tanta resiliência que é fácil desistir. E eu consigo compreender quando as pessoas dizem desisto. Eu, se tiver um emprego, estou mais descansado, durmo melhor, estou mais tranquilo do que viver nesta Faço um paralelismo. azáfama. Já não sei com quem é que eu tive esta conversa, mas eu faço este paralelismo. As empresas não são todas o demónio, os trabalhadores não são todos o demónio. Aquele trabalhador que ganha 900 euros, trabalha 10 horas por dia e é maltratado pelo patrão, está na mesma medida que o empresário que tem uma microempresa com 2 ou 3 trabalhadores, que leva pouco dinheiro ao final do mês, porque levar 2.000 euros ao final do mês não é nada para o trabalho que esta pessoa Tens tem. muitos empresários em Portugal que não tiram 2.000 euros por mês. É um facto. Mas vamos meter aqui 2.000 euros, que trabalha não só trabalha às 10 horas com o resto da equipa para prestação de serviço ou produção de produtos, e à noite vai tratar da parte contabilística e da parte fiscal. E ao sábado e ao Que domingo. tem preocupações constantes com o pagamento do IVA, com uma linha de crédito, com uma conta corrente, com um aval que foi dado para a compra de um carro para a entrega de mercadorias, que tem a preocupação de um funcionário que entretanto começou a ficar mais carrancudo e que se calhar vai-se embora, e que entretanto começou a desviar uns clientes, e depois descobre um funcionário que até desviou ali 20 euros, ele não sabe bem porquê, não sabe se foram desviados. Portanto, estas duas pessoas, que aparentemente uma é o demónio porque é um empresário, ou então o outro é um demónio porque é um trabalhador, elas estão no mesmo patamar, não é? E o problema é, temos demasiados destes trabalhadores e temos demasiados destes empresários. Precisamos ter mais trabalhadores a ganhar mais, a serem mais felizes no trabalho, mesmo que trabalhem 10 horas por dia, Sim, não é isso que está em causa. E precisamos de mais empresários que levem, 2.000 euros ao final do mês, mas que pensem, eu trouxe 2.000 euros ao final do mês depois de deixar muito investimento na minha equipa, de conseguir comprar material para a minha equipa, dar um prémio, comprar um novo escritório, o que quer que seja. Isso era um futuro bonito, que era os empresários serem felizes por serem empresários. E nós temos muitos empresários infelizes por serem empresários. Tal como temos trabalhadores infelizes por serem trabalhadores. Lá está, há Completamente. demasiados de um. E É dos isso, outros. não, deviam ser a minoria e Sim. são demasiados. Sim. Eu não faço ideia, São. é um bocado aquela estatística de café, mas se tu falares com 10 pessoas, 7 vão te dizer que não são verdadeiramente felizes e 3 vão te dizer que são miseravelmente infelizes nos trabalhos. Sim, E bate mais ou menos certo com os empresários. exatamente. 7 vão te dizer que não são bem felizes com aquilo que fazem e 3 vão ser miseravelmente infelizes com as empresas que têm. Verdade. E é triste. A paridade está... É triste. É Porque muito, os não é? dois estão a viver as escolhas de vida que fizeram, não é? Alguma coisa tem que mudar. É isso. O que é que te motivou a escolher esta profissão? É que é... Não, vou ser sincera. É uma profissão que, quando eu pensei... Foi uma das áreas que eu pensei estudar na altura que eu trabalhava na arquitetura e que me obrigava a andar à procura de leis e a sentido, tratar não é? de documentos. Não fazia muito sentido. A quantidade de burocracia que a gente trabalhava era uma área muito de meninas, amor. É verdade. Agora é muito giro ver que há muitos homens nesta área. Mas mesmo assim a maioria são mulheres. Continuam a ser mulheres. Sim, eu acho que não é de todo a minha área de eleição. Se me perguntasse hoje o que é que eu faria, garantidamente eu estaria numa área criativa qualquer. Uma agência de A publicidade, sério? juro pela minha saúde. Uma agência de marketing, uma agência de publicidade. Nada a ver. Eu sou completamente criativo. Nos conteúdos que nós fazemos, mesmo os conteúdos mais divertidos, eu tenho a mão em quase tudo. Depois, quando me junto com o Cláudio, aquela é uma bomba atómica. Certo, vocês são muito engraçados. Nós acho que trabalhamos muito bem nesse sentido e eu gosto essencialmente de criar e de organizar. Eu gosto muito pouco da parte jurídica, mas depois tenho uma vantagem. Eu tenho muita facilidade de retórica e de explicação de conceitos, e a lei, por ser tão complexa, permite-me lê-la, interpretá-la, filtrá-la e ensinar a alguém. E isso é a única coisa que eu Outra gosto de fazer na paixão parte... tua. Certo, ensinar, é um facto. Deixaste as aulas porque continua-se a pagar muito mal as professores em Portugal, não é? Verdade. Despedi-me em julho de 2024, é verdade. Só porque se paga mal aos professores em Portugal. Não necessariamente. Assume isso. Sim, eu Rafael. recebia mal. É verdade, eu recebia muito mal. É verdade. É óbvio que se eu recebesse bem, se calhar valia a pena o sacrifício. Ali foi uma opção ponderada que foi, Prós e contras. em termos pessoais e em termos profissionais, já estava a pagar o preço. E Talvez. tomei a opção de me afastar da política e então sair da ordem e afastar-me das aulas para me focar nas empresas e também em mim e na minha família, porque acho que isso também é importante. Ainda não tenho filhos, mas planei tê-los. Claro. E isso exige também tempo. Tu tens que refletir sobre a tua vida pessoal. Eu dei por mim a trabalhar como um louco, a ter uma rotina louca das 9 da manhã até às 7 ou 8 da noite. Depois, nos dias em que não tinha aulas, tinha lives à noite, que era como quase se fosse um part-time,
que eu andava a fugir ao meu empregador principal. Caramba, acontecia tudo ali. Eu lembro-me que é do Rafael, foi dar aulas. Exato, era uma loucura. E então optei por deixar de dar aulas. Optei. Mas lá está. Porque Mas é uma paixão. Sim, adoro dar aulas. Adoro dar aulas. Mas depois, também, o que é que eu encaixei ali? Eu já estava há 5 anos a dar aulas. As cadeiras eram as mesmas. Já não havia desafio. E eu acho que foi também um bocado o que aconteceu na televisão. Foi para aí 13 ou 14 vezes à televisão. Já não há desafio. Está feito. A parte da autoridade que tu crias com começares a dar aulas ou com o ires à televisão, a tua satisfação pessoal, está feito. Está conquistada, Está feito. Não vais ganhar a Premier League 10 vezes seguidas. É quase como provares a ti próprio que tu vais fazer aquilo, que eu consigo chegar lá. Exato. Já cheguei, pronto, já está bom. E foi um bocadinho isso, ou seja, entrei ali um bocado num ritmo de, não vou dizer tédio, porque eu amava dar aulas, mas pensei, se isto já me está a provocar algum prejuízo físico, mental, vale a pena pelo quanto eu amo fazer isto? E o que eu pensei foi, eu arranjarei formas de substituir este vazio, e estou ainda a compensá-lo muito a custo, mas estou a compensá-lo, e vale mais sair. E foi por isso que eu tomei essa decisão. Agora, perguntavas-me o que é que me motivou a ir para esta área. Acho que foi simplesmente a vida a acontecer. No secundário tive Direito, até gostei de ter Direito, gostei de estudar a Constituição um pouco mais. É verdade. E depois, ou ia para Direito ou ia para Solicitadoria. A minha mãe tinha tirado Solicitadoria e eu não queria ir para cidades grandes, não gostava de cidades grandes. Eu tinha muita opção de não ir para um sítio onde eu pudesse ser ignorado. Não queria ir para um sítio onde com facilidade eu pudesse cair no meu próprio buraco e com alguns problemas, acredito eu, de autoconfiança, de saúde mental e por aí fora, e senti que naquele momento era o momento errado para me colocar a jeito. Não queria. E não era tanto sair de casa, porque eu não vivia aqui, eu vivia no Ribatejo. Portanto, eu saí do Ribatejo para viver para Leiria. Só que Leiria é uma cidadezinha a comparar com Lisboa, Porto, Coimbra. Sim. Quer dizer, Coimbra é mais próximo, mas era muita gente. Então pensei, tenho que ir para um curso que me permita trabalhar nesta área, que eu gosto da área jurídica, mas que não me obrigue a ir para algo demasiado grandioso. Então foi uma escolha logística. E depois, no fim de entrar em solicitadoria, eu entrei, quando me matriculei, disse, eu estou aqui para fazer solicitadoria em 3 anos e depois tirar mais um ano de Direito e ficar com 2 licenciaturas em 4 anos. Este era o plano inicial. Mas depois fui-me apaixonando pelo conceito de solicitadoria, fui-me apaixonando pelo meio, comecei a perceber que era um meio muito subdesenvolvido, comecei-me a perceber que empresarialmente era um meio que tinha muito por fazer, comecei-me a perceber que solicitadoria era aquele clube da segunda divisão que está ali a estrangular para chegar à primeira e que tem muito por onde mexer. Direito, né? E comecei a perceber, então comecei a ter aquela sensação de underdog de não consigo, então agora é que eu vou conseguir. E comecei a ter aquela sensação de não, nós vamos mudar isto. E daqui a 10 anos toda a gente vai querer tirar a solicitadoria, as pessoas vão saber o que é um solicitador, vão querer trabalhar com um solicitador e vão haver escritórios maiores, oferecer melhores soluções para quem sai da faculdade, e comecei a tornar isto quase uma obsessão. Então, isso trouxe-te muitos desafios. Esse pensamento em grande numa área tão conservadora trouxe-te muitos desafios. Claro. Primeiro porque é muito arrogante tu dizes isso. Agora é o garoto que vai me dar a solicitadoria. Eu sei que não é assim. A estudar, ainda estás no segundo ano e já estás com a mania que agora vais ser tu... Não quero ser eu. Ou seja, eu quero fazer parte da mudança. Se houver mais pessoas a ajudar na mudança, melhor. Se não houver, eu não vou deixar de tentar fazer parte da mudança por causa disso. Mas eu sei que isso é muito arrogante. E há pessoas que, é óbvio, que não gostam dessa arrogância. E eu estou tranquilo com isso porque eu sei que não sou uma pessoa arrogante. Tomara que fosse, porque para mim era uma força se fosse mais arrogante. Não duvidava tanto das minhas opções, nem tanto das minhas opiniões, nem perdia tanto tempo a pensar sobre o que é que os outros pensam sobre o caminho que nós levamos nas empresas. Só que quando tu começas, não tens um escritório físico relevante, não tens equipa, és um miúdo, não tens experiência, só fazes vídeos para as redes sociais, é fácil tu desconfiares. Não é? É difícil manter a coragem todos os dias, não é? Sim. Como é que apareceu o Cláudio? Olha, foste tu que apareceste na vida do Cláudio ou foi o Cláudio que apareceu na tua vida? Isto parece um casal. Foi tudo coincidência. Nós fomos da mesma turma na faculdade. Entramos no mesmo ano. Depois, curiosamente, como havia poucos rapazes, nós fizemos parte da mesma boys band. Boys band na praxe, porque há sempre uma boys band na praxe para nos meter a fazer figuras tristes. E curiosamente nós éramos 6 rapazes e eles, 6, dá uma boys band mais ou menos. Vocês são uma boys band que era um XNT. Eu não vou dizer as neiras, mas eu vou dizer o nome da banda. XNT era Chupa na Tola.
Era o nome da banda. E a amizade desenvolveu-se de tal forma que nós criámos um bro code, tínhamos um nome próprio, íamos aos rally tascas todos juntos e éramos uma equipa própria, tínhamos uma dança própria do XNT, e a amizade foi-se desenvolvendo. Eu e o Alfaiate fazíamos parte desse grupo, e entretanto nós fomos evoluindo academicamente, alguns foram ficando pelo caminho e nós continuámos sempre até ao mestrado. E entretanto o Cláudio começou a trabalhar na área e eu fiquei mais algum tempo fora da área, continuei a trabalhar no Pingo Doce para acabar o mestrado, e só quando acabei os exames de acesso à ordem de solicitadores é que fui à procura de trabalho, ainda com a tese por fazer. E nesta fase nós já começámos a estar ali muito próximos, ou seja, fizemos todo o percurso, licenciatura, mestrado, entrar no mercado de trabalho, já trocávamos algumas opiniões sobre trabalho, mas não éramos amigos sequer de ir beber café ou o que quer que fosse. Víamos para aí 3 em 3 meses, está tudo Colegas bem. de turma. Colegas de turma, amigos, tranquilo. Da escola, nada de mais. Há um dia que o Cláudio me liga e diz: olha, Parreira, tive aqui uma ideia, acho que tu eras gajo para entrar nisto comigo. E aquilo era só, basicamente, fazer um site onde tu podias pedir umas declarações para as empresas, que é a declaração RCBE. Mas aquilo não era para criar uma empresa, era criar um site. A ideia dele era criar um site para ganhar uns trocos ao final do dia, 20 ou 30 euros cada declaração. Ou seja, ele pensou a nossa parceria na altura como pensa hoje os produtos. Ele pensou um produto na altura. Certo. E o produto, numa conversa de 10 minutos, passou de um produto para uma empresa. Porque depois entrou aí a minha parte, que foi: olha, mas nós temos de ter cuidado com a imagem. O que é que o cliente vai pensar quando chega a um site destes? Ele, pá, o que é que interessa? Então, o cliente tem o serviço dele feito, nós temos os nossos trocos ganhados, está bom. E eu, ok, mas... O Alfaiate com aquela praticidade dele, não é? Logo, a imagem? Logo. E eu, então, mas e porquê é que não criamos aqui, então, um nome para isto e acrescentamos mais serviços? E ele começou a sugerir vários serviços, a sugerir mais alguns, e de repente, ao fim de uma conversa de pouco mais de 10 minutos, tínhamos pensado: vamos criar um site que vai ser PIA Solicitadores, Parreira e Alfaiate Solicitadores, para as pessoas não saberem que são só dois macacos, assim acham que é uma empresa em condições. Vamos fazer um site toda à maneira com os vários serviços, e foi assim. Foi assim que surgiu a PIA Solicitadores e que nós demos sequência. Na pandemia, sim. Esta conversa foi para aí em junho ou julho de 2020. A pandemia foi um desafio ou foi uma benção? Para nós foi uma benção. Completamente. Foi o momento certo para criar um serviço digital numa altura em que só se podia trabalhar no digital. Foi, e repara, para nós foi uma benção em que sentido? Primeiro, começou a haver cada vez mais informação no digital sobre coisas pequenas, como trabalhares o WordPress, como é que podes fazer um design qualquer no Canva, coisas assim simples. Havia muito mais informação, que são essenciais para o início do negócio. Certo. Para nós, nós íamos avançar, houvesse ou não houvesse pandemia, confesso. Admito que a pandemia pode ter tido ali um impacto, porque houve mais gente à procura dos serviços à distância, mas nós nem raciocinámos sobre isso na altura. A pandemia foi... Na altura aconteceu. Aconteceu. Foi porreiro porquê? Porque eu, entretanto, tive 15 dias de isolamento profilático em casa e pouco consegui trabalhar para o escritório onde eu trabalhava, porque era tudo muito físico, portanto, ou estava lá ou não estava. Ou seja, eu trabalhava para aquele escritório 1 ou 2 horas por dia e o resto estava a trabalhar para a PIA. Ora, a construir o site, a fazer contratos, a não sei o que, as coisas começam a acontecer e pronto, e aí a empresa acelerou bastante. Mas a minha namorada já me dizia há muito tempo que nós íamos trabalhar os dois juntos. Ela dizia-me há muito tempo: tu e o Alfaiate, vocês são muito diferentes e é por isso que isso vai resultar. Estava-me sempre a dizer. Eu também acho. É porque vocês são tão diferentes que é giro ver depois a vossa dinâmica, a diferença a conjugar-se com um negócio que prospera, não é? Quais são os valores, porque têm que existir, que sustentam esta ligação tão boa? Olha, ótimo. Primeiro, é engraçado porque nós trabalhamos muito bem em equipa. Por exemplo, apresentações, eu sinto-me genuinamente bem a fazer apresentações com o Cláudio. É facílimo. Isto vai parecer mal, mas nós raramente preparamos uma apresentação. Nós fazemos o PowerPoint e eu mando-lhe o PowerPoint, ele lê e diz: olha, eu fico com este, tu ficas com aqueles. Depois vamos no carro, falamos: olha, falas nisto, falas naquilo, está feito. Portanto, não é só uma questão de tu teres uma empresa com 2 cérebros e cada um faz a sua função. Nós, de facto, conseguimos conjugar muito bem. Quais é que são os valores? Primeiro, eu acho que os valores base da integridade e da confiança, eles estão lá todos. Eu não discuto com o Cláudio sobre dinheiro, não discuto. Discordamos algumas vezes, mas não discuto. Eu confio no Cláudio cegamente no que toca em dinheiro, a dinheiro, no que toca a tudo que sejam responsabilidades financeiras da empresa. Eu acho que nós confiamos cegamente um no outro. Depois, acho que percebemos também que as nossas características se complementavam uma à outra, e eu respeito muito quando ele me chama a atenção sobre determinados defeitos que eu tenha,
e ele respeita muito quando eu chamo a atenção de determinados defeitos que ele tem, e assim vamos corrigindo a posição um do outro sem nunca nos sobrepormos. Sem ferirem. É isso. Eu acho que é E sem genial sermos iguais. A vossa dinâmica é muito gira. E isso de vocês não precisarem de preparar nada, é do conhecerem-se tão bem, do saberem tão bem como é que cada um pensa, onde é que se sente mais à vontade para falar, qual é o tema que mais gosta, e respeitar esse espaço de cada um, não é? Eu fico com esta parte, tu ficas com aquela, porque eu gosto mais desta, tu gostas mais daquela, eu também sei que tu estás mais à vontade aqui. Isto é uma dinâmica que só conhecendo-se muito bem a pessoa com quem se está a trabalhar, com quem se está a partilhar, é uma vida que se partilha, porque É verdade. estás mais tempo com ele do que com a Eva, de certeza. Sim, Eva Esta diz-me parte isso depois muita vez. corta. É verdade, é verdade, é verdade. É mais verdade. fácil partilhar uma apresentação com ele do Mas, que com ela. mas acontece muita coisa com ele que também me acontece com ela e com a família. Pensamentos. Dou-te um exemplo. Nós fomos entrevistar o atual bastonário da Ordem dos Solicitadores. A última pergunta, nós não combinámos nada. Nós não tínhamos uma lista de perguntas. Foi acontecendo. A última pergunta calhou ser ele a fazer. Acredito ou não, a pergunta dele foi Era exatamente rigorosamente a mesma que eu ia fazer. É conhecerem-se tão bem. É pensarem muito da mesma forma, apesar das personalidades serem completamente diferentes. E de termos motivações diferentes. Eu sou uma Certo. pessoa muito mais emocional, muito mais estético, muito mais do que é que parece do que aquilo que é. E ele é muito mais... Não é bem isto. Não é bem o que parece ou o que é. É muito mais... Eu preocupo-me com a mensagem que passa para aquele lado. Ele preocupa-se com a praticidade e o resultado final. Completamente. Ponto. E esse conjunto leva a que ele tenha ideias que nós implementamos que, se dependessem de mim, nunca implementaríamos. Porque eu iria sempre pensar o que é que pode sair daqui. E eu acabo por ser o filtro para as ideias loucas que ele tem. E o facto dessa ideia ficar a meio caminho é isso. É aquela bujarda que vai na intensidade certa, nem parte o vidro, nem deixa de marcar gol. Que calma que não vai mais... Exato. Vamos aprumar um bocadinho isto para não ir tão bicudo Exato. aqui, não é? Exato. Eu acho maravilhosa a forma como vocês se conseguem integrar, porque é tudo tão... Ver-vos aos dois, e vocês fazem aquelas lives os dois juntos, parece que aquilo foi tudo trabalhado e tudo combinado, e pelos vistos é... Não, zero. Desde o início. Mas vocês respeitam muito os tempos, respeitam muito os momentos. Sim, sim. Depois já começa a ser, nós já temos mais de 50 apresentações juntos, garantidamente. Eu não fiz contas, mas sim. seguramente, entre Sim. webinars e formações, Sim. ou mais de 100, provavelmente. Pois, se calhar mais, porque de vocês 100. fizeram muitas lives os dois também. Sim. Agora, esse arroz todo numa área tão conservadora já vos trouxe alguns dissabores, não já? Já. É normal. São as resistências do mercado, é perfeitamente normal. E acham que aquilo que é o vosso propósito está a ser conseguido? Sim, sinceramente sim. Primeiro, nós não imaginámos num tão curto espaço de tempo conseguir que as empresas crescessem, felizmente, como cresceram. E não falo financeiramente, falo de muitas outras coisas, preponderância da autoridade, de número de pessoas, posicionamento físico. Outra, claro. Pronto, acho que as coisas... Nós sabemos que o financeiro vai chegar mais à frente. Não é uma prioridade neste Também momento. não é esse o propósito. Não, de todo. Eu acho que a missão e o dinheiro vem porque a missão é bonita e o propósito E nós bonito. no que fazemos no dia-a-dia tínhamos 1000 mecanismos para ganhar provavelmente 20 ou 30 vezes mais dinheiro e não os aproveitamos porque sabemos que não íamos ser felizes e não mudávamos o mundo com essas questões. Certo. Ou íamos ganhar dinheiro no curto prazo e não alimentavas para o futuro. Ou... Na realidade mudavas o teu mundo. Sim, ok, mas... sim. Não é? E o resto? Ok. Deixava de comprar manteiga do continente e passava a comprar manteiga milhafre? Ok. Certo. E depois? Acho que há aqui uma motivação. É que é de facto difícil na área jurídica tu empreenderes porque tu tens que construir uma reputação, é difícil tu construir produtos, consigas ir aumentando o ticket médio dos teus serviços e dos teus produtos. É um caminho difícil. Tudo tem limites, tudo tem... Claro. Eu sei que vai chegar um momento... Nós temos 29 anos. Eu sei que quando tivermos 40, o nosso valor não vai ser sequer proporcional àquilo que foi até agora. Vai ser exponencial. Certo. Vocês estão a trabalhar para isso, não é? Claro. Quando chegares lá à frente, as coisas estão... o caminho está construído. Portanto, eu sei que isso vai ser uma consequência. E na nossa área é difícil fazer essa construção. Mas eu sei que é perfeitamente normal haver alguns... Anticorpos é normal e não acho que seja nem certo, nem é correto, nem incorreto. Fazem parte. E não acho que a nossa visão é que esteja certa, nem quem está do outro lado
é que está certo. Acho que há aqui um equilíbrio entre as duas Sim. coisas. E tem a ver com a ângulos de visão. Mexer em coisas que estão muito enraizadas também tem que estar Claro. preparado, não é? Claro. O último ano foi de um crescimento brutal. Eu lembro-me da gente estar lá em casa a falar do primeiro Sim, escritório. é verdade, foi uma loucura. Quando é que tu vês a PIA daqui a 5 anos, 10 anos? Olha, já me fizeram essa pergunta há um ano e tal e de facto nós já superámos aí algumas barreiras. Se me perguntasse há 6 meses, eu dizia daqui a 5 anos tínhamos 30 escritórios ou 40 escritórios. Eu fui percebendo ao longo das aberturas destes vários escritórios que ter escritórios não deve ser um objetivo, é como o dinheiro, deve ser uma consequência. Portanto, onde é que eu vejo daqui a 5 ou 10 anos? Com cada um dos escritórios mais consolidados, com a reputação de cada membro da PIA mais consolidada, é conseguir cada vez mais que a empresa dependa menos da minha imagem e da do Cláudio, com as nossas imagens pessoais e marcas pessoais mais consolidadas e mais valiosas, e acima de tudo, acho que daqui a 5 anos vamos ser a maior sociedade do país, em termos de solicitadoria, em termos de advocacia era impossível, porque os maiores escritórios de advogados são gigantescos, mas em termos de solicitadoria acredito que vamos ser a maior sociedade do país. E essa é uma meta, efetivamente, porque faz parte da cultura da empresa. E porque é que queremos ser os maiores? Não é por ser os maiores, porque, mais uma vez, a motivação financeira não vai resultar de seres o maior ou não. Tu podes não ser dos maiores e teres uma grande rentabilidade, não é por aí. É porque se formos os maiores conseguimos guiar o caminho para quem vier a seguir. E, portanto, temos que ser os maiores e depois lutar para alguém querer ser maior do que nós. É só isto. Esta é a motivação daqui a 5 anos. Deve ser por isso que eu gosto tanto de vocês. Eu acho isto maravilhoso. Acho mesmo, porque acho que é uma ambição brutal. Mas acho que vamos ter 10 escritórios. Se tiver que meter aqui um número, acho que vou dizer 10. Estamos com 6 agora e eu não queria ser demasiado ambicioso, portanto vou dizer 10. Vai ter 20. É possível. Daqui a 5 anos a gente vai ver isto. Talvez. Só para ver quantos é que vão ter. Talvez. Porque vocês criaram 6 nos últimos 2 anos. Certo. E é verdade, mas isso exige-nos agora muita atenção a olhar para dentro, muita consolidação. E, portanto, eu prefiro ter mais 2 anos de consolidação com estes 6 escritórios, depois, então, crescerem muito e depois cada um dos outros escritórios que vai nascendo serem quase pequenos cogumelos junto aos cogumelos maiores, digamos assim, do que abrir por abrir. Porque dá muito trabalho. Isto dá muito mais trabalho. É verdade. Às vezes as pessoas podem pensar, não é só abrir ali um escritório. Há muita coisa para fazer. Sim. Que conselho achas importante passar aos jovens que estão a entrar no mercado da solicitadoria ou considerar uma carreira nesta área? Boa pergunta. Eu dei tantos conselhos ao longo dos vários anos que fui professor, dei quase sempre aulas a finalistas. Por isso é que eu acho giro. Quero saber o que é que tu dizias aos teus alunos. Olha, o que eu mais lhes dizia, com muito carinho, e eles sabem, é vocês não sabem merda nenhuma. Era o que eu mais lhes dizia. Porquê? Porque há muito a ideia de que se fores bom tecnicamente a fazer aquilo que fazes, vais ter sucesso. E isso funciona assim em algumas áreas, na nossa não funciona. Se fores muito bom a fazer atos notariais, tu não vais necessariamente ter muito sucesso, pelo menos nos primeiros anos. Principalmente numa área que tem tanta dificuldade em empregabilidade e empregabilidade com qualidade. E por isso, aquilo que eu lhes digo é, sejam suficientemente resilientes para se conseguirem reinventar e sejam essencialmente resilientes mentalmente para perceber que vão ter que procurar trabalho, vão encontrar pessoas piores do que vocês, em termos qualitativos, a encontrar trabalho primeiro do que vocês. É difícil entrar no mercado de trabalho e por isso tenham a resiliência de perceber que o problema não são vocês. Esta é a mensagem que eu gostava que ficasse na cabeça de cada pessoa que entra agora na solicitadoria, seja a entrar como estudante na licenciatura, seja a entrar como solicitador no mercado de trabalho. O problema não são vocês em primeira instância, porque uma coisa é não conseguirem trabalho durante o vosso primeiro ano, uma coisa é não conseguirem trabalho durante os vossos primeiros 5 anos. Uma coisa é o vosso escritório não estar a faturar o que vocês gostavam nos primeiros 2 ou 3 anos, outra coisa é terem escritório ao fim de 10 e continuarem a lamentar-se. Há um momento que não está definido para ninguém e que só cada um é que terá que fazer a sua própria avaliação. Há um momento em que nós temos que nos autorresponsabilizar. E por isso, o não ser contratado por uma empresa no ano de finalista não é um problema. O não conseguir trabalho nos primeiros meses não é um problema. Conseguir um mau trabalho como primeira experiência não é um problema. Ser maltratado no sentido de negligenciado nesta área não é um problema. Um problema é quando nós controlamos o nosso destino e não tomamos atenção a esses pequenos pormenores. Coisas como eu não tenho clientes porque uma ordem profissional não me deu competências. Ou eu não tenho clientes porque os outros ficam todos com os clientes. Ou eu não tenho clientes
porque os outros cobram todos muito barato. Isso são tudo desculpas. Eu já ouvi algumas vezes. Exato. E por isso acho que aí é assume a tua responsabilidade, corrige o que estás a fazer mal e segue em frente. É preciso tanto reconhecimento quanto conhecimento nesta área, não é? Primeiro conhecimento para depois teres reconhecimento, Porque senão é inevitavelmente. difícil tu angariares um cliente, É se não, extremamente difícil. por muito bom que tu sejas, tecnicamente, se não fores reconhecido no mercado, se as pessoas não te atribuírem esse valor, É um tu não facto. vais conseguir angariar os teus clientes. Essa é uma ótima observação, até porque na nossa área eu diria que o caminho é um de dois. Ou tu tens que te autoavaliar e pensar, eu consigo expor-me de tal forma que eu consiga criar autoridade? Sim, então vou seguir este caminho. Certo. Eu não me consigo expor, então vou seguir um caminho diferente, vou entrar numa organização de alguém que me permita adquirir experiência e chegar aos sítios certos e às referências certas, e a partir daí o meu destino vai acontecer. E esse autoconhecimento tem que existir. Tem que existir. Essa Sim. consciência de eu estou disponível para isto ou eu não estou disponível para isso. isto. Porque se eu não estiver disponível para o reconhecimento e para o trabalho que dá ser reconhecido, Certo. é melhor entrar numa organização que faça isso por mim. E um não é melhor que o outro. Atenção. Não. São só opções. Isso Exatamente. é só Tu perguntas-me, o vosso caminho é que é o certo? Não. Não. Primeiro não é replicável, é o primeiro. Depois Certo. o que nós fizemos resultou porque fomos os primeiros a aparecer no mercado. Já não iriam ser os primeiros. No entanto, pode aparecer alguém que tem um conhecimento de tal forma assoberbante que chega de repente às redes sociais e começa a entregar valor de tal forma que é muito melhor do que nós e que limpa-nos os clientes daquela área. Certo, mas não é... E há espaço para toda a gente. Claro que e há sim. espaço para toda a gente. Portanto, vai haver clientes para toda a gente. Mas se tu quiseres esse reconhecimento, tu vais ter que ter um trabalho extra, além do trabalho técnico, Isso. com o conhecimento que adquiriste ao longo da formação, não é? São opções, não há o certo e o errado. São mesmo escolhas. Um traz-te uns desafios, outro traz-te outros, são escolhas. Mas a autoconsciência, porque nós realmente acusamos muito, é tudo externo. Não tenho por isto, não tenho por aquilo, não me acontece, só acontece aos outros. E às vezes é verdade. Às vezes há fatores externos que nós não controlamos. Claro Só que há. Nós tendemos a culpar-nos por fatores externos que não controlamos e desculpar-nos por fatores internos que nós controlamos. Certo. E é um contrassenso. Não está a funcionar assim, testa de outra forma. Exato. Procura outra opção. Exato. É? Uma mensagem final do meu querido convidado. Olha, em primeiro lugar, obrigado, que eu nem te agradeci devidamente. É mesmo muito bom. A gente começou a conversar, Pois porque foi, é muito bom. pois foi. Portanto, trocamos isto Só tudo. nos faltou trocar esta caneca por um copo de vinho quente. Só faltou isso. Só faltou isso. A minha mensagem final é de agradecimento e de pensarem que se eu tenho a possibilidade de estar aqui sentado e deixar o disclaimer que o meu sócio também vai estar aqui sentado, qualquer um pode alcançar coisas alcançáveis, coisas que sejam realizáveis. E porquê é que eu digo isto? Eu conheci-te a ti e ao Paulo como praticamente todas as pessoas que vos seguem, à distância, a imaginar como é que seria um dia poder estar a conversar com eles sobre negócios, a aprender como é que eles fazem as coisas, a contar-lhes piadas, a contar-lhes coisas do meu negócio. Conto sempre isto, lembro-me perfeitamente da primeira vez que nós falámos convosco através do Clubhouse. Sim. Coisa ridícula. E nós parecíamos crianças. Isso não foi assim há tanto tempo, foi em 2021. Portanto, não foi de facto assim há tanto tempo. E aquilo era quase um sonho. E quando as pessoas dizem, é um sonho. Claro, a vida é feita de sonhos. Sonhos que são realizáveis, mas são pequenos sonhos. E nós tínhamos este pequeno sonho de chegar a pessoas como vocês. E hoje podemos chamar-vos amigos e de coração. E aprendo muito contigo, como tu sabes, és uma mulher que admiro muito e por isso para mim é mesmo muito importante estar aqui. E por isso a mensagem que eu passo para quem está lá em casa é: acreditem que estas coisas podem acontecer. Porque é uma coisa simples de fazer, simples de acontecer, mas são pequenos sonhos que, quando se vão concretizando, vão alimentando o sonho maior. Aquele sonho que nós não sabemos bem descrever, mas que acho que é a felicidade, não é? Aquela sensação de... não é? Para chegar ao topo da escada é preciso subir os degraus. E atenção, eu vou sair daqui e vai ser, check, já está. Eu vou sair daqui numa depressão profunda. Porque já está. Já está. Já não volto a viver aquilo que vivi nestes últimos minutos aqui. O que é que eu vou ter a seguir? Isso chama-se ambição e é muito bom e muito mau ao mesmo tempo. Mas o sonho maior é o lembrar-me desta conversa, é lembrar-me do sorriso que tens neste momento por causa desta conversa, e por isso... alimentem os vossos pequenos sonhos, acreditem que eles podem acontecer e, acima de tudo, tenham pequenos sonhos que vão ser o caminho para vocês chegarem ao sonho maior. Uma honra muito grande ter-te aqui. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.